Deus abençoe cada um. Boa noite a todos. Podeis assentar um momentinho. Nós estamos de volta da nossa viagem. Estivemos já por 33 dias hoje que estamos fora de casa e estamos cada vez mais nos familiarizando com esse calor, com o Amazonas. E tem feito uns calorão por aí que até o amazonense tem sofrido um pouquinho. E nós que viemos de uma região fria, dificulta um pouco, Mas tivemos um bom encontro ali em Itacoatiara. Foi muito bom. Deus abençoou, os irmãos estiveram ali, alguns irmãos. E nós tivemos várias pessoas ali aceitando o batismo durante a reunião. E quando retornamos para Manaus, nós subimos o Rio Solimões, aí fomos até Manacapuru, Novo Airão, e procurando sempre estender o trabalho de evangelismo um pouco mais. E fomos essa semana até Codajás, e há 6 meses abrimos um programa de rádio ali, e fomos surpreendidos ali com as decisões, o resultado desse programa de rádio. Uma igreja ali, os obreiros ouviram o programa, nos procuraram, nos chamaram para pregar na igreja, e ontem batizamos toda a igreja. Ontem, todos eles desceram as águas recebendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, vocês têm orado por esse trabalho? Quantos têm orado? Levante a mão. Então, está aí o resultado das vossas orações. E ali, aqueles obreiros ainda jovens. E tem o testemunho, preciso contar isso para vocês. O irmão Brana, deixa eu ler aqui, nessa última mensagem que saiu, Vá e acorde Jesus, parágrafo 48, o irmão Brana diz assim, eu vou um pouquinho devagar aqui devido à tradução, e que Deus les bendiga, Deus abençoe. Quando a luz da vida está brilhando, para trazer aquela semente, o que ela poderia fazer sobre uma rocha? Nada, não faria nada. O que ela faria sobre uma substância morta? Nada. Essa mensagem, essa palavra, ela não é enviada para substâncias mortas. O sol brilha para a semente que germina para a vida. E essa Bíblia e sua palavra, na hora em que vivemos, estão brilhando sobre aqueles que vão captar para a vida eterna. Aqueles que são predestinados para ver isso. E um dia eu vi, você viu também, porque fomos predestinados para ver. E isso não fará nenhum bem para o restante deles. Não há vida ali para vir pelo sol ou pela luz, somente para o eleito, para o predestinado. Que maravilha! Esses jovens obreiros ali, eles têm média de uns 25, 26 anos, e uma igreja, ela não é vinculada a nenhuma denominação das mais antigas, é uma igreja independente. Cada um saiu da sua denominação, e então ali esses 2 jovens começaram essa igreja. Mas eles lendo a palavra de Deus, eles mesmos viam que estavam fazendo coisa errada. O que eles estavam pregando não estava certo. E o que eles fizeram? Um deles, o titular ali, o que está na frente, o irmão Evandro, ele começou a levantar na madrugada e orar, pedindo a Deus, Senhor, estamos fazendo certo? Se porventura nós estamos querendo fazer certo, mas estamos errando, fala, Senhor,
de alguma maneira, nos envia a tua palavra, nós queremos fazer certo. E então ele disse que um dia ele estava orando, e uma voz falou com ele, e disse: não se preocupe, eu já tenho preparado 2 varões que virão, e quando eles virão com algumas malas na mão, algumas mochilas. E nós nos alegramos de ouvir esse testemunho ali. E eles creem que esses 2, ele disse, depois disso ninguém veio, somente vocês 2, eu e o irmão Marcos. Então, e quando um jovem ali, eu creio que ele será um grande evangelista, aquele jovem, recém-casado ele, e ontem no culto ele disse, eu tenho uma pergunta para fazer. Ele disse, eu posso sair evangelizar nessa cidade e levar minha esposa junto? Então está aí um homem que eu creio que fará grandes coisas por ali. Esse jovem, ele testemunhou antes do batismo, ontem, que ele lia a Bíblia e via que coisas não estavam bem naquela igreja. Campanha, novena, corrente e algumas questões dos dons. E ele vinha orando e dizendo, Senhor, eu vou parar com minha esposa, não vou mais congregar, porque eu estou vendo que não fecha com a palavra. Porém, os obreiros não conseguem ver e eu também não sei o que é, eu só sei que está errado. Então, por via das dúvidas, se é para estar errado, é como se não estivesse fazendo nada. Então, eu vou parar. E foi para a oração. Começou a orar e foi orando, e ele determinou um dia, quando ele ia chamar o obreiro, o irmão Evandro, e dizer, eu estou parando, estou saindo da igreja. No dia que à noite, ele ia ter a conversa com o pastor Evandro, à tarde, o pastor Evandro e o auxiliar dele ouviram o programa de rádio. Nós estávamos ao vivo na rádio. E eles, quando terminou o programa, foram ali e tivemos uma conversa que durou a tarde toda. Eles voltaram para a igreja, falaram com os irmãos e disseram, veio dois irmãos aí, 2 missionários, e aquilo que nós ouvimos, nós conseguimos já ter uma noção de que estamos tudo errado aqui em nossa igreja e tem que mudar. E o irmãozinho que estava orando, era o dia que ele ia sair, ia parar. Ele disse, quando eles me disseram isso, que esses 2 irmãos viriam pregar na igreja, ele propôs no coração, eu vou esperar até eles pregar, depois eu tomo a minha decisão. E ontem ele desceu as águas com a esposa e tão firmes ali, todos eles trilhando, caminhando. Então, irmãos, é maravilhoso. Estamos voltando para casa com o alforje cheio e regozijando. Para mim, essa viagem foi muito especial. Se vocês me perguntassem quantas almas já foram batizadas, quantas pessoas nesses 6 anos de trabalho de evangelismo, eu já não sei mais. Já são centenas e eu já não sei mais. Perdi a conta. Mas são centenas, dezenas e dezenas e dezenas. Nós temos é que pregar, irmãos. O eleito virá, mas para ele vir, tem um ide e pregai o evangelho. Então, alguém de nós tem que fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo nesse tempo do fim, quando o arrebatamento está às portas, e cabe a mim e a cada um de nós aqui nessa noite, todos nós, anunciar essa mensagem. Falar para a nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, dizer que há uma mensagem nesse tempo para preparar um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? O irmão Brana diz, eu estou indo num lugar que Billy Graham foi e voltou, e recusaram Billy Graham. Billy Graham veio, foi, Oral Roberts foi também, recusaram ele também, não aceita o evangelho, e agora eu estou indo ali também. Ele diz, uma grande batalha me espera,
Eu sei que vai ser uma grande batalha. Mas ele diz assim: outros homens já fizeram algo pelo Evangelho. Eu também quero fazer algo pelo Evangelho. Se vão aceitar, se vão recusar, todavia eu quero fazer algo pelo Evangelho, pela causa do Senhor. Se vão aceitar, se não vão, irmãos, acabamos de ler aqui, o eleito virá. O eleito virá. Mas como ele virá? Alguém tem que anunciar essa mensagem. Vocês estão dispostos de fazer algo pela causa do Senhor? Amém? Então, testifique dessa mensagem. Vamos nos pôr em pé nesse momento. Nós queremos pedir oração pela nossa viagem. Estamos com muita saudade dos curumim e da mãe dos curumim também. E o Marcos, ele já começou a chorar, de agora em diante ele já está chorando. Então eu estou voltando para levar o irmão Marcos. E amanhã à noite nós estamos viajando e contamos com vossas orações. Amém? Toda vez que nós estamos voltando, os irmãos perguntam: e quando é a próxima volta? Não sei. Não sei. Os irmãos do Amazonas orando e ficando ali: Senhor, Senhor, abençoe. Aí uma hora Deus responde e move nosso coração e a gente volta. Mas a verdade é que estando aqui, quando chega 30, 35 dias, não tem jeito, tem que voltar. E quando chegamos ali 3 a 4 dias que estamos em casa, isso começa a puxar de volta. E aí, para ficar bom, só tem um jeito, tem que voltar. E assim nós vamos seguindo. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14. João 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho. Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precioso e amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia. Nós agradecemos pelo companheirismo que temos ao redor da palavra. Temos lido a palavra nesse momento e é somente até aqui onde o homem pode chegar. Agora pedimos que o Senhor parta o pão da vida de acordo com a necessidade de cada um aqui nessa noite. Eu estou esperando a minha porção também nessa noite, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Nós vamos procurar ser breve nessa noite. E deixa eu ver, não estou vendo o relógio, mas eu vou cuidar aqui. Nós chegamos de viagem agora há pouco e nós viajamos desde a manhã até a tardinha viajando para chegar aqui. Então nós vamos procurar ser um tanto breve, objetivo e assim vamos transmitir aquilo que Deus colocou em nosso coração. Se fosse dar um título, eu daria um título: A Carta da Noiva.
a carta da noiva. Nós sabemos que o natural, ele tipifica o espiritual. E quando um jovem, ele dá a sua palavra que irá casar com uma jovem, então ali há preparativos. Começam os preparativos. Ele, o jovem, ele vai preparar um lugar onde levar a sua noiva, aquela que será a sua esposa, sua companheira. Então, há os preparativos, tanto dele quanto dela. Ela também começa a preparar o seu enxoval. E as conversações é casamento. Chega uma amiga dela, começa a conversar. Oi, tudo bem? Tudo bem, Deus abençoe. E aí, como é que tá? Me preparando. Aí chega a titia. Oi, tudo bem? Benção, titia. Benção. E aí, tudo bem, minha sobrinha? Como é que tá? Estou me preparando. Toda a conversação é casamento. Aí liga alguém, liga um parente de longe. Tudo bem por aí? Tudo bem. E aí, como estão indo? Nos preparativos. Tudo é casamento. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa. E ela também deu a sua palavra, sim, ela disse que casaria. Então há agora a conversação, aquela atmosfera que envolve a todos. Chega alguém ali que não tem nada a ver com o casamento. Quem sabe ele nem vai estar na festa de casamento. Mas é passar uns minutinhos ali que ele já entra na atmosfera de casamento. Ela mostra aquilo que ela está preparando, uma toalhinha, está preparando ali o vestido e algumas coisas para dentro de casa, enquanto que ele também foi preparar um lugar. Foi comprar ali, vamos dizer, uma pia, uma mesa, o roupeiro e as demais coisas, arrumou um lugarzinho, pintou, fez o que ele pôde, o melhor que ele pôde, para trazer a noiva ali, aquela que será sua esposa, sua companheira. Então há preparativos também. Agora, se ele manda uma carta para ela, vamos dizer que essa é a carta. Chegou, o correio bateu. A senhorita fulana de tal mora aqui? Sim, sou eu. Então tem uma carta para ti. Quando ela olha, já quer ver quem escreveu. E ela lê aquele nome. Ai, é ele. Ele. Agora ela vai abrir a carta e... Que lindo, é maravilhoso. Então ela guarda a carta em algum lugar. E quem sabe a mamãe diz para ela: ei, minha filha, ajuda aí, vamos limpar a casa. Pega a vassoura, ajuda, vamos varrer a casa aí. E ela pega a vassoura e vai varrendo e vai lembrando. E ela lembra da carta, lembra de alguma coisa escrita e para de varrer. Ela encosta a vassoura ali, pega a carta. Ela está apaixonada, está enamorada. Não é assim? É assim. Eu e minha esposa era assim também. Eu ligava, as ligações eram demoradas. E o meu sogro ficava incomodado. Não de eu ligar e dela me ligar. Ele ficava incomodado de não poder ouvir o que nós tinha tanto para conversar. E um dia ele falou: mas eu queria saber o que tanto converso, porque ela fala tão baixinho que nem chegando perto eu não escuto nada. E a verdade é que um dia o meu sogro, ele disse, eu morava um tanto perto, ele disse,
se você quiser vir buscar água lá em casa, é água mineral, é de poço artesiano e tal, água tratada, então você... todo dia faltava água lá em casa. Mas qualquer hora estava seca as vasilhas. Eu tinha que ir lá buscar água, para buscar água. Nunca me deu tanta sede, que nem aquele período. É assim, irmãos. É assim que acontece. E o natural, ele tipifica o espiritual. Então, ali nessa carta, há palavras que mexem com ela. E nós vamos ver que ela crê na promessa do noivo. E o noivo também fez uma promessa a ela. Ela está nos preparativos, porque haverá um dia quando eles estarão juntos. Agora, trazendo para nós, Jesus, ele disse, nessa escritura que acabamos de ler, eu vou preparar-vos lugar. E ele diz aqui, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez. Sim, ele voltará, ele virá outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, junto, nós ali, uma eternidade com ele. E a promessa que ele fez não é como a promessa dos políticos. Essa é uma época agora que muitos candidatos têm a solução para o Amazonas. Andamos no Baixo Amazonas e também andamos aqui na parte de cima. Tudo que se ouve é que cada um deles tem a solução para o Amazonas. Brasil afora, em todo o Brasil, muitos deles têm a solução para o Brasil. Mas só nessa época, quando as casas são visitadas, quando menos espera, tem alguém chegando ali para fazer as suas promessas, que a grande maioria delas nunca serão cumpridas. Mas para nós, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. E o irmão Brana diz que ele foi preparar um lugar, e aquele lugar, os anjos que são acostumados a contemplar coisas lindas, coisas belas, eles olham para aquele lugar que está preparado e eles contemplam extasiados tanta beleza. E quem será aqueles que irão habitar aquele lugar? E eu creio nessa noite estar falando para aqueles que irão habitar aquele lugar. E quero vos afirmar algo, eu sou um dos tais, eu estarei ali também. Pela graça de Deus, chegaremos ali. Aleluias. Aqui na terra, aqui, quando o homem consegue um pouquinho de ouro, não muita coisa aí, uma quantia de ouro aí, e o ouro tem o seu valor, ele não pode andar por aí mostrando e dizendo, ei, encontrei ouro aqui, ó, tenho 1 quilo de ouro. Tem que guardar, tem que esconder, tem que se cuidar, tem que vigiar. Por quê? E é só um pouquinho de ouro. E ele nos prometeu, nós vamos caminhar ali em ruas de ouro. Lá não vai precisar vigia, não vai precisar de policial para cuidar aquele ouro. É para mim e para você desfrutar aquelas belezas. Amém? Ele cumpre as suas promessas. E haverá um povo, irmão Brana diz, sim, haverá uma noiva, há um povo que estará ali. Amém. Vocês já leram o livro Sobrenatural? 6, o número 6? O irmão Brana fala muito da noiva aqui. Na página 311. Eu quero ler aqui e compartilhar com os irmãos. Nunca deixe o diabo te esfriar nesta palavra. Nunca deixe o diabo te esfriar. Fique firme com ela, até que você seja cheio do Espírito Santo, de tal maneira que vocês, homens e mulheres,
se endireitarão e viverão vidas santas. Se você diz que tem o Espírito Santo e não se pauta pela palavra, é outro espírito que está em você. O Espírito de Deus está em sua palavra. A noiva de Cristo deve ser a palavra ungida nesse tempo. Aleluias. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, o irmão Brana diz, ele fala aqui, ele conta a história daquele casal que ele casou 2 casais. Vocês lembram da história? Casou um que ali era tanta pompa, tanta coisas belas e sofisticadas naquele casamento. Era filha de um homem muito rico com o filho de um outro homem muito rico. E a maçaneta de abrir a porta daquela casa era de ouro. Ganharam tanto presente de casamento, e depois de casados, o irmão Brana, um dia ele lembrou, ele pensou, eu vou visitar eles. E ele trabalhava na linha telefônica, ele olhou para aquela mansão e pensou, eu vou chegar até ali. E quando ele foi se aproximando, ele escutou que tinha uma voz alta, de longe. Ele ouviu que era uma discussão. Então foi chegando quietamente, a porta estava entreaberta, e ele ficou ali observando, e eles estavam brigando, discutindo, porque haviam ido numa festa, vamos dizer, num baile, e ela tinha dançado com alguém e tal, e ganhou algum presente, alguma coisa que ele não gostou, e estavam num pequeno, um atrito entre eles. De repente o irmão Brana se posicionou e fez... Eles olharam, viram que era o irmão Brana, imediatamente pegaram na mão um do outro, pois não, irmão Brana, bem-vindo. E o irmão Brana disse, como estão indo? Ele olhou para ela, com aquele olhar disfarçado, tentando manter as aparências, olhou para ela e disse, tudo bem, né, querida? Ela olhou para ele, tudo bem, amor. O irmão Brana ficou decepcionado de ver aquilo. Tentar manter uma aparência. Então ele conversou algo e foi descendo, ele lembrou que ele havia casado um outro casal também. Um rapaz muito humilde e uma moça muito humilde. E quando ele foi casar eles, ele olhou para o terno daquele rapaz e ele disse que parecia que foi tirado de dentro de uma garrafa. Todo amarrotado, ela com um vestido muito simples. O irmão Brana disse, escuta, rapaz, você tem condições de sustentar essa moça? Ele disse, irmão Brana, eu estou disposto de batalhar para isso, vou fazer tudo o que eu puder, vou dar o melhor que eu puder para ela. Ela disse, você jovenzinha, você vai estar do lado dele na dificuldade, na luta, e se as coisas não forem bem da maneira que vocês estão planejando, ela disse, irmão Brana, eu amo ele, eu quero estar ao lado dele. Então o irmão Brana casou e eles arrumaram uma carroceria de um caminhão, uma câmara fria, foram ali, improvisaram e ficaram morando ali. Irmão Brana disse, vou visitar eles também. Quando chegou ali, a porta também estava entreaberta, o irmão Brana ficou escutando uma conversa. E ele olhando, conseguia ver eles, ele estava assentado ao redor da mesa, ela assentada na perna dele, e ele ali tinha recebido o seu salário, o seu pequeno pagamento, e ele, tanto para isso, tanto para aquilo, querida, eu vi um vestido ali numa loja, eu queria tanto te dar aquele vestido, mas pelo que eu estou vendo, não vai dar. Ela disse, não, meu amor, não, meu querido, eu não preciso, eu tenho outro vestido, o importante é que eu tenho você está aqui, eu estou aqui, nós nos amamos. O irmão Brana disse que dali ele olhou lá na colina e via o topo daquela mansão. Ele disse, se eu tivesse que escolher, optar por um ou outro, com qual eu ficaria? Com certeza, aqui estava na simplicidade, na humildade, ali havia um caráter, havia uma franqueza,
Ali havia algo puro, algo genuíno. Amém? E a noiva que Jesus virá buscar será uma noiva caráter, uma noiva palavra. Não uma noiva aparência, não. É uma noiva palavra que ele virá buscar. E o irmão Brana diz nessa mensagem, escolhendo uma noiva 139. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza mundana é do diabo. Então o rapaz, se ele encontrar numa moça beleza e caráter, que Deus te abençoe. Encontrou uma grande coisa. Que bom encontrar as duas coisas juntas. Há muitos dizendo que são a noiva do Senhor Jesus Cristo e irão com Ele e estarão com Ele ali, que juram, dizem, eu sou porque eu sou e eu sou a noiva de Jesus Cristo. Mas fora dessa palavra, não. Ele vem buscar uma noiva palavra. É uma noiva caráter, uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva pura. Por isso, Paulo diz aqui em Coríntios, capítulo 11, o zelo de Deus que ele tinha. Ele diz, quisera que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Quer dizer, vocês pensam que eu estou um pouco louco, então suportai-me ainda um pouquinho mais. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ler aqui rapidamente, eu já estou caminhando para o final. É maravilhoso falar dessas coisas, né? A carta da noiva. Mas há uma carta para mim e para você. Quantos aqui nessa noite você tem certeza que você é parte da noiva do Senhor Jesus Cristo? Aleluias! Nós já vamos chegar na carta para mim e para você então. A carta da noiva. No livro Sobrenatural 6, a página 322. Quando eu li esse livro, eu li todos, do 1 até o 6. Irmãos, esse 6 aqui, o livro 6, se alguém não leu, leia, procure ler. Aqui a gente vai lendo, tem que parar para chorar, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, porque é maravilhoso o que tem aqui, irmãos. Porque a minha mensagem não circula entre as denominações? É uma pergunta. Ela não é comida para eles. Não é alimento para eles. Ela não é comida para alimentar uma igreja morna. Não. Essa mensagem, a mensagem de Malaquias capítulo 4, a mensagem desse tempo não é para uma igreja morna. Não. Por isso não há lugar para essa mensagem dentro de uma denominação. Mas pela graça de Deus, essa mensagem já tem ido até a denominação e os tem trazido eles para fora da denominação e os trazido para a palavra. Essa mensagem é a comida da noiva. Aleluias. Ela é alimento espiritual em seu devido tempo. Ela faria aquelas assim chamadas pessoas de igreja se sentirem mal do estômago. Esses jovens ali de Codajás, depois que tivemos o primeiro contato com eles e falamos da mensagem, e colocamos a mensagem na mão deles, e eles começaram a pregar a mensagem pelas ruas de Codajás. Um pastor chegou para eles e disse: esses dois camaradas que chegaram em Codajás, eles são besta. Quer dizer, é bobo. São loucos. Eles são de uma seita.
e mais abestado é aqueles que parar para dar ouvido para eles. E falou, só não chamou nós de bonito, mas do mais chamou de tudo. E aí o irmão Evandro diz que puxaram de teologia, e escatologia, e estudos, e ele, um rapaz humilde e simples, ele disse, eu me senti desse tamanho assim. Mas ouvindo todo aquele bombardeio de palavras, chamando nós de tudo, ele disse que dentro do coração dele, algo dizia para ele, fica firme, isso é verdadeiro, siga adiante, siga adiante, só siga adiante. Irmão, o eleito não fica numa denominação por cargo, por salário, por nada, Há 60 dias atrás, um pregador, um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, lá perto da nossa cidade, acessou nosso site, começou a assistir as pregações e um dia tocou meu celular. Fui até lá visitar ele e estão batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegou a credencial de pregador e entregou, não esperou eles pedir, entregou. Ele ganhava 3 mil por mês para ser um pregador daquela denominação. Mas ele tinha que bater uma meta, mandar 30 mil por mês para o fundador da igreja. Então vocês sabem, podem imaginar pelo que esse homem passou. Mas o eleito não fica preso a cargo, a salário, a nada. O eleito, ele virá, Deus vai ali, essa mensagem vai ali e tira aquele braço forte do Senhor, que um dia também te alcançou, a você e a mim. A mão do Senhor ainda está estendida, graças a Deus ainda há sangue no propiciatório, ainda há misericórdia. Eu só lamento que homens, depois de trilhar por um bom tempo nessa mensagem, pregando a mensagem, começam a colocar as suas próprias ideias na mensagem e eles têm a coragem de pegar um povo e levar para uma doutrina e tirar eles da simplicidade da mensagem, da pureza dessa mensagem. É lamentável que tenha isso. A mensagem é rica demais para eles, mas para os filhos do reino é pão, é vida, é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias. Nós chegamos, irmão Marcos, aonde foi que nós chegamos? Codajás, a primeira vez que nós chegamos ali. Nós andamos pela rua e o irmão Marcos, ele olhou para mim e disse assim, tem muito pouco crente aqui. Eu dei uma olhada assim, eu falei, irmão Marcos, eu creio que tem, só que não dá para saber quem é quem, porque tudo é uma coisa só, mas eu creio que tem alguém por aí que diz que é, porque um cristão e uma cristã, de longe, nós deveríamos olhar e já identificar, lá vai uma serva do Senhor. Conhece ela? Não. Sabe o nome? Não. Mas o que te leva a dizer? Porque eu estou vendo a palavra caminhando na rua. É a palavra indo ao mercado, é a palavra indo para o trabalho. Lembra, Marcos, que nós falamos sobre isso? Eu falei, eu creio que tem, só não dá para saber quem é quem. Escolhendo uma noiva 159, olha, vamos comparar isso, aqui vem ela, agora o irmão Branco está comparando uma mulher, aí, uma ímpia, e uma igreja que diz servir a Deus, vamos comparar as duas, aqui vem ela com um bocado de pintura sobre ela, algo que ela não é, ela é uma noiva moderna, se ela lavasse o rosto, o homem fugiria dela. Ela ia matar o homem de medo. É.
E nós andamos por aí, nós vemos, não somente nas ímpias, algumas que dizem que servem a Deus, ela não pode rir, porque se ela rir, fica difícil de fechar o lábio de novo. E tanta, fica mais ou menos dessa cor aqui, ó. Ela mataria o homem de medo se ela tirasse aquilo dela. É assim que está a igreja com um grande rosto pintado, teologia. Ambas, as duas, têm um bonito rosto falso nelas. Beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma. Então não adianta um pé de laranjeira, uma planta de laranjeira, se ela pudesse falar conosco, nós chegar debaixo dela e ela dizer: eu sou maçã, sou maçã, sou maçã, sou maçã e sou maçã. Se nós estiver olhando e vendo laranja, não adianta ela dizer, é pelos frutos que se conhece a árvore. Por isso eu e você, que reclamamos ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, professamos amar o noivo e servimos o noivo, nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, uma diferença aonde nós estiver. 176 da mesma mensagem. Cristo vindica a sua palavra. Isso aqui é maravilhoso. O que atrai o povo? Ele atrai o povo, não atrai o povo em igrejas. Deus não vai atrair um povo e levar para uma igreja, não. Igrejas são atraídas por grandes denominações e grandes feitos, grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, sexta-noite, eu preguei ali nessa igreja que veio para a mensagem. Irmão, foi forte, mas foi o machado na raiz e as lascas voando para tudo que é lado, mas foi muito forte mesmo. E olha que ouvi uma pregação como aquela, até o final. Eu não me lembro de um dia ter pregado só para o pastor Socorro, foi um pouco mais forte, mas ali foi muito forte. Para o pastor Socorro eu preguei uns 30 minutos no escurecer, foi o suficiente para ele não dormir aquela noite, amanheceu em claro. E de manhã, quando eu ia passando ali, eu parei para me despedir dele, ele falou: não, antes de tu ir eu quero batizar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falou: não dormi essa noite, nem eu, nem minha esposa. Um pastor da igreja batista. E no final daquela pregação ali, então aquelas pessoas levantando a mão e aceitando o caminho estreito. Aceitando. Então a palavra atrai a noiva. Agora olha que maravilhoso. Enquanto que a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a palavra, Deus também está olhando para ela. Aleluias. Glórias a Deus. Estava lendo o irmão Brana dizendo ali, vamos encerrando aqui, irmão Brana dizendo: em cada era há uma noiva, a noiva em cada era, ela ouvirá a mensagem da era, e assim ela vai manejar bem a palavra da verdade. Ele virá buscar uma noiva palavra, uma noiva caráter. A noiva, ela tem compromisso com o noivo. Amém? Para nós encerrar, então, eu falei que eu ia ler a carta para a noiva. Vocês querem ouvir? Amém. Muitos grandes pregadores, irmãos, famosos, homens que tiveram o seu destaque no seu dia, eles escreveram livros, e ali hoje estão pelo mundo inteiro, o livro do doutor, teólogo fulano de tal. Agora eu te pergunto, Deus nesse tempo levantou um homem simples, pregou uma mensagem simples, e qual livro esse homem
o profeta dessa era deixou ele mesmo escrito? Qual livro ele escreveu? Vocês conhecem algum livro que o próprio irmão Branham escreveu, como os outros homens famosos, eles mesmos escreveram? Vocês conhecem algum? Eu guardei essa leitura para nós encerrar. É no livro Sobrenatural, na página 100. E aqui está uma carta para mim e para você. Um pouco antes do irmão Branham pregar a mensagem, a palavra falada é a semente original, o Espírito Santo disse para o irmão Branham: pega uma caneta e um papel e escreva algo. O que o irmão Branham, ele mesmo, do próprio punho, escreveu e deixou registrado, porque as demais coisas foi alguém que escreveu e ia fazendo os livros do irmão Branham, ajustando ali. Um profeta visita a África, e profeta do século 20 e tal, eram pessoas que tinham que fazer, coordenar tudo isso. Mas aqui não foi um homem, não teve um ajudante. Aqui foi o Espírito Santo dizendo: pega a caneta e o papel e escreva isso. E aquilo que o irmão Branham escreveu com seu próprio punho, você vai ouvir. Quem sabe você já leu, já ouviu, mas eu quero ler para você. Aqui está o que estou tentando dizer para vocês. A lei da reprodução que era que cada fruto produzisse segundo sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. Consequentemente, os filhos de Deus seriam como seu pai. Nesses últimos dias, a verdadeira noiva virá a pedra angular e se tornará uma super igreja, uma super raça, na medida em que ela se aproximar dele. Os membros da noiva serão tão parecidos com ele que se tornarão a sua própria imagem. Isso é para que eles se unam com ele. Eles se tornarão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isso. As denominações produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. E isso fará um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra falada de Deus, a semente. E a ele foi dada uma noiva, para que reproduzisse outro filho de Deus. Mas Eva caiu pela hibridização e, portanto, causou a morte de Adão. O segundo filho, Jesus, que também era a palavra falada de Deus, semente, também foi dada uma noiva como foi dada a Adão. Mas antes que Jesus pudesse se casar com sua noiva, ela também caiu. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada em teste para ver se ela iria crer na palavra de Deus e viver, ou duvidaria e morreria. Quando ela duvidou e deixou a palavra, ela morreu. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma amável noiva. Ela será uma virgem de sua palavra, porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. Através dos membros dessa noiva, Deus irá cumprir tudo que ele prometeu que seria manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, Isaías 9:6. Deus prometeu que se manifestaria algum dia. Agora, ele agiu
para cumprir sua própria palavra de promessa na Virgem. Observe que foi um anjo que lhe trouxe a mensagem, mas a mensagem do anjo ainda era a palavra de Deus. Quando ela aceitou a mensagem do anjo, Deus cumpriu tudo que ele prometeu que aconteceria naquele tempo. Vai captando aí, irmãos. Vocês estão pegando até aqui? Vocês estão cansados já? Não? Posso ler até o final? Só tem mais uma página. O ventre natural de Maria tipifica o ventre espiritual da noiva virgem hoje. Da mesma maneira que Maria fez, esta virgem do tempo do fim dirá: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Cristo é a cabeça dessa noiva e ela se sujeita a ele em todas as coisas. Essa noiva não somente o amará, mas também terá o seu potencial. Irmãos, essa noiva não somente amará o noivo, ela vai ter o potencial do noivo também. Tem alguém aqui que crê em milagre nessa noite? Observe a harmonia que há entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fazia nada até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. Esta harmonia existirá entre Jesus e a sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida e ela a recebe. Ela nunca duvida da palavra. Você crê em toda a palavra? Nada pode lhe causar dano, nem mesmo a morte, porque mesmo se a semente for lançada ao solo, a água do Espírito a levantará novamente. Aleluia. Aqui está o segredo disso. A palavra está na noiva como estava em Maria. Que maravilha. A noiva tem a mente de Cristo e, portanto, ela sabe o que Ele quer que seja feito com a sua palavra. Ela faz isso no nome do Senhor. O que vale dizer que ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra germina pela água do Espírito e cresce até que cumpra o seu propósito. Os membros da noiva fazem somente a sua vontade. Não é você pensando, é Ele pensando por você. Não é você agindo, não é eu agindo, é Ele em nós. Nos tornamos um, é uma engrenagem e agora girando junto, como um só, tendo o mesmo potencial dele, do noivo. Aleluias. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras e cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra enquanto estava aqui no seu ministério terreno. Então agora ele trabalha na sua noiva e através dela. Deixa eu parar aqui e só levantar um tópico, um ponto aqui. Jesus no barco, depois de um dia inteiro de bênçãos, de cura, de milagres, cansado, com sono, mas do outro lado, ali daquele lago, daquele mar, havia um gadareno ali, que precisava dele. Mesmo cansado, mesmo naquela condição, mas ele foi em busca daquela alma que precisava dele, da palavra. E o irmão Brana diz numa mensagem, a noiva que Jesus reclama sendo sua noiva, ela tem Marcos 16 em ação. E o que está em Marcos 16? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é evangelista, missionária, ela ama ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o irmão Brando, ele diz numa mensagem em espanhol que eu li, eu creio que é Bálsamo em Gileade, eu creio que é essa, ou Sansón, donde se ha ido tu fuerza, uma coisa assim. O irmão Brando diz assim: a noiva, nesse tempo do fim, quando ela realmente, ela saber o que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, quando ela realmente entender o que é ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o potencial dele está nela, o irmão Brana diz, ela vai ver o morto ressuscitar, as coisas vão acontecer, milagres, prodígios, maravilhas, e ela não vai ficar espantada de ver isso acontecer, isso vai acontecer como se tudo fosse normal. Às vezes, irmãos, eu penso que nós estamos muito acomodados, sabe? Muito acomodados nós somos. Muito sossegados, está tudo muito bem, muito tranquilo. E ela sabe disso. Cristo cumprirá agora através da noiva aquele trabalho que ele deixou para ser feito nesse tempo específico. Então vamos nos posicionar como Josué e Calebe. Nossa terra prometida já pode ser vista como a deles pôde ser vista. O nome Josué significa Jeová Salvador. O homem Josué representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio como o líder original para a igreja gentia primitiva. Calebe representa aquelas pessoas que seguirão Josué. Aleluias. Deixa eu ler só o finalzinho agora aqui. Diz assim: ó gente, Deus vos abençoe, ouçam-me, eu não posso crer em nada a não ser na palavra de Deus. Eu quero que a palavra dele se torne minha vida, tudo que eu sou. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Quantos aqui querem a mesma coisa que o irmão Brana queria naquele dia? Eu quero que vocês façam a mesma coisa, que o seu caminhar, falar, mover e tudo mais que você faça esteja dentro da palavra de Deus. Deixe a mente de Cristo entrar em você e te engravidar com a palavra. Se você deixar a mente de uma denominação entrar, você estará denominacionalmente grávido. Se você deixar a mente de Cristo entrar em você, Ele não pode negar a sua própria palavra, porque Ele é Deus. Você engravidará com a palavra e crerá nela. A mim não importa se eles te chutam para fora ou o que aconteça, porque eu sei que você permanecerá com isto, com a palavra. Não importa o que vier, lutas, problemas, afrontas, dificuldades, você ficará com a palavra. Que carta para nós, hein? A noiva do tempo do fim terá o mesmo potencial do noivo. Ela é ele é ela. Ele vem buscar uma parte dele aqui na terra. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nessas horas a gente entende por que de vez em quando, nos cultos do irmão Brana, nós lendo a mensagem ou ouvindo, ele diz assim: agora eu me sinto religioso aqui. Ele disse: não tem como nós falar dessas coisas e ficar indiferente. Há algo que começa a mover e ali começa a brotar o amém, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque estamos falando dele.
E quando nós pegamos a carta, acontece a mesma coisa da noiva natural aqui, né? Ela lê a carta e é para mim. Ele disse que me ama. Posso dizer isso para vocês aqui, ó. Ele disse aqui, ó, ele te ama. Ele está dizendo aqui que ele te ama, cada um de vocês. Ele, o noivo, o Senhor Jesus Cristo, ele te ama, ele me ama. Ele foi preparar lugar e num desses dias ele voltará e nós subiremos, estaremos com ele ali para toda a eternidade. Toda a eternidade, toda a eternidade estaremos ali. Vamos nos pôr em pé, que Deus vos abençoe. Pai Celestial, te agradecemos por essa carta e cremos que somos a tua noiva. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado por essa sublime graça. Obrigado. O Senhor tem tido paciência conosco, Pai. O Senhor tem sido paciente. Nós erramos, nós falhamos. Mas qual o filho que não erra, que não tem lutas, problemas, falhas? Mas, ó Deus, todas as vezes que erramos, que falhamos, nós viemos humildemente na Tua presença dizendo: Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor. Ajuda-nos a ser melhor a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a subir um nível mais alto, Senhor. Nessa noite, ajuda a mim, meus irmãos e irmãs, jovens, crianças, ajuda-nos a subir um nível mais alto, um degrau mais alto, Senhor. Ajuda, acrescenta nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a saber, ó Deus, o que é ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos chegar àquele ponto de ser uma super raça, uma super igreja, uma noiva invencível na face da terra. Nós queremos ter o teu potencial, Senhor. Ó grande Deus, abençoe cada irmão, cada irmã nessa noite aqui. Se alguém entrou por essas portas enfermo, com problemas, dificuldades, nós oramos nesse momento pedindo a graça, a bênção do Senhor, ó Pai. A cura, a libertação, a solução desse problema, Senhor. Nós oramos pelo pastor Márcio, onde ele estiver, sua família, o seu povo, ó Pai. Oramos pelo seu ministério, que o Senhor continue abençoando. Oramos que o Senhor abençoe o nosso regresso amanhã, nossa viagem. Ó grande Deus, nós oramos pela tua noiva ao redor do mundo, espalhado ao redor da terra. Que o Senhor possa, ó grande Deus, se alguém nessa hora está em necessidade, em dificuldade, nós intercedemos, nós clamamos nessa hora que o Senhor entre em cena, Senhor. Ó grande Deus, tu és o socorro bem presente. Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso tudo, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém. Mão de volta.